Morei durante alguns anos numa casa e tinha uma vizinha que era proprietária de um pássaro, um periquitão maracanã, que depois que eu fiz algumas pesquisas, eu verifiquei que eu poderia chamá-lo também de cravo. Ele é conhecido dessa forma também. Em uma certa ocasião, a vizinha estava conversando comigo e disse que o cravo estava com problema, não estava conseguindo fixar em uma das patas. Eu pedi para que passasse o cravo pelo muro para que eu desse uma olhada o que estava acontecendo com o cravo. Sentei no degrau ali da minha casa, coloquei o cravo no meu colo, comecei a passar a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu dorso. E o cravo ficou tranquilo, fechou até os olhos, parece que ia dormir. E uma inspiração veio à minha cabeça que levou com que eu adotasse um procedimento. Com o indicador e com o polegar, fui passando levemente na pata que estava com um problema. E devolvi o cravo para a sua dona. E algumas horas depois ela veio me informar que o cravo havia recuperado a sua capacidade de andar. Não havia mais nada com a sua pata. O cravo estava recuperado. Um tempo depois, a vizinha não poderia mais ficar com o cravo, não me recordo os motivos, porque ela não poderia manter mais o cravo consigo, e perguntou-me se eu tinha interesse em ficar com o cravo. É evidente que eu tinha interesse. E o cravo veio para a minha casa. E nessa ocasião, um tempo depois, fizemos uma mudança, de tal forma que eu, minha esposa e minha filha fomos morar num apartamento, e meu pai e minha mãe, que moravam juntos, foram para Amparo, para uma casa que havíamos acabado de construir naquela cidade. O lugar mais adequado para o cravo ir, sem dúvida nenhuma, é Amparo, e para lá foi o cravo. Aos fins de semana, eu ia com minha esposa, com minha filha para Amparo e tinha a oportunidade de visitar o cravo também. Ele provocava com seu canto, chamando a sua atenção, e ele ficava feliz quando a gente passava a mão sobre a sua cabeça, tanto eu como outros que fizessem a mesma coisa, dava uma profunda sensação de relaxamento no cravo. Passaram-se alguns dias, alguns meses, na verdade, e um dia, ao chegar em Amparo, eu notei que alguma coisa não ia bem com o cravo. Ele estava jururu, estava deitado no canto, não provocava com o seu piado. O cravo estava doente. Eu passei a mão sobre ele, não houve reação nenhuma. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Veio na minha mente a imagem de uma garrafa, uma garrafinha. E logo eu entendi que era necessário que eu colocasse água numa garrafinha como essa e que procurasse energizar de alguma forma essa água que talvez pudesse ser usada para recuperar o cravo. Eu entendi que o local mais adequado para eu fazer esse procedimento, para energizar essa água, seria na zona rural, porque a minha casa ficava na zona urbana. E aí peguei o carro e fui em direção a São Paulo, pela estrada que leva a São Paulo. Havia andado cerca de 10 quilômetros e ao lado há uma estrada de terra que leva para o distrito de Areia Branca, que é um local muito bonito. Eu parei ao lado de um pasto, não andei muito nessa estrada, procurando um local que fosse mais adequado para que eu colocasse a garrafa com água para ser energizada. Aí eu vi uma árvore, e embaixo dessa árvore muitas pedras, eu pensei, puxa, ali deve ser o local, eu vou colocar a garrafa naquelas pedras lá. Passei pela cerca e a minha surpresa, mais próximo da árvore eu comecei a ouvir um barulhão de pássaros, uma cantoria de muitos pássaros. E eu chego perto dessa árvore, olho para cima, não era uma árvore muito alta, e a minha surpresa, havia ali um bando de cravos. E eu não tive a menor dúvida que ali
efetivamente era o local em que eu deveria colocar a garrafinha para ser energizada. E assim fiz. Fiquei lá talvez 10, 15 minutos e num dado momento eu percebi que os cravos foram embora. O bando levantou o voo da árvore e partiram. Isso para mim também foi um sinal de que a energização havia concluído. Antes, entretanto, eu tinha solicitado para que os espíritos amigos, aqueles que cuidam da natureza, dos animais, das plantas, procurassem energizar aquela água para que eu pudesse levar e recuperar o cravo. Aí voltei para casa. Foi onde estava o cravo, passei esta água sobre a sua cabeça, coloquei no seu bebedouro, ele tomou também dessa água. Esperei algum tempo, aí volto novamente para ver como é que estava o cravo. Surpresa! O cravo estava com toda a sua vivacidade, pulava, chamava com seu canto característico, como ele sempre fazia, provocando para que a gente fosse até ele, passar a mão sobre a sua cabeça, alisando as suas penas. O cravo estava recuperado. E para mim ficou muito evidente nessa experiência de que há efetivamente, do plano espiritual, um cuidado com os animais, com as aves, com as plantas. E que, por outro lado, nós podemos, de alguma forma, também ajudar os animais quando estão com alguma dificuldade. No caso do cravo, começou quando ele tinha aquele probleminha na pata, em que eu alisando com os dedos, ele logo se recuperou. E o testemunho definitivo foi toda essa experiência em que eu fui energizar aquela garrafa com água, encontrando aquele bando de cravo. Isso não pode ser coincidência. De alguma forma, eu fui direcionado, eu fui intuído para ir naquela direção e que procurasse as condições as mais favoráveis para que isso aconteça. E para terminar essa história, nada como darmos mais uma olhadinha na fotografia de um cravo. Não é do cravo que havia lá em casa, mas é um irmãozinho igualzinho a ele.